Foi. Boa noite a todos, boa noite ao pessoal de casa. Sejam bem-vindos. Parabéns por estarem aqui nessa noite fria. Mas o nosso calor aqui vai todo mundo se aquecendo, né? Então eu vou... Tem gente nova? A senhora é a primeira vez ou é a primeira vez hoje? Hoje. De terça. Ah, tá. Já frequenta a casa, né? A senhora é a primeira vez? Não. Tá bom, eu vou passar rapidamente então os recados, porque todo mundo já conhece. Então, a primeira coisa, celulares desligados, hora de se tratar, deixar as chatices das pessoas querendo tudo ao mesmo tempo, que agora é hora de cuidar da gente. Horário de chegada na casa, pelo menos 10 para as 8, para dar tempo de tomar o passo de limpeza, entrar, se acomodar. Temos os atendimentos presencial, que são realizados a cada 8 semanas, onde vocês conversam com um de nós, agenda lá na frente, para falar como vocês estão, o que vocês vieram buscar, se vocês têm alguma dúvida e como está indo o tratamento de vocês. Vícios, álcool, drogas, fumo, comida em excesso, pedimos para que vocês, pelo menos 2 horas antes de vir para cá, evitem o consumo, né, dessas substâncias, façam uma refeição mais leve para facilitar o tratamento. A palestra faz parte do tratamento, porque é através dela que a gente tem contato com o Evangelho de Jesus, que a gente vai trabalhando a nossa reforma íntima, que a gente vai entendendo algumas coisas e que a gente vai aprendendo a se melhorar um pouco mais, né? Temos a caixinha de vibrações ali na frente, uma caixinha de madeira, onde vocês podem colocar os pedidos para quem não pode vir, até para a gente mesmo. Coloca lá dentro o nome da pessoa, se é encarnado, desencarnado, e quais são as nossas intenções para essa pessoa, para que a casa, quando faça as orações, essas pessoas possam receber essas vibrações. Temos os estudos da casa, cursos, quem tiver interesse pode deixar um nome que o pessoal, quando iniciar os cursos, entra em contato. São online e gratuitos. Pedimos silêncio para que possa facilitar, né, o nosso trabalho. Pedimos para que quando terminar vocês possam aguardar um pouquinho para a gente finalizar com o pessoal da live e iniciar o tratamento dentro da sala. Não esquecer do Evangelho no Lar. Temos o folheto do Evangelho no Lar, quem não souber fazer, a gente ajuda. É importante, gente, para fazer a limpeza energética da casa de vocês. Assim como a gente faz a nossa limpezinha, né, com os nossos produtos de escolha própria, é o Evangelho no Lar que faz a limpeza energética dos companheiros que às vezes a gente traz da rua quando entra na casa da gente. E é nesse momento que a gente pede para a espiritualidade colocar uma cortina fluídica em volta da nossa casa, para que isso não aconteça, para que quando a gente entre, esse pessoal fique do lado de fora e o nosso lar seja o nosso reduto de descanso e de saúde. Lives, terças, quintas, domingos, nunca sei o horário dos domingos, 10 horas. Não, mas o do domingo é 10 horas. Do domingo 10 horas e terças e quintas no horário das 8. Temos o Pechinchão, que será no dia 29 de junho, no domingo que vem. Né? Quem puder participar, comentar com as pessoas, vão ser festas a R$1. Então agora nós vamos nos ligando aos mentores da Casa do Caminho, os nossos mentores particulares, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui hoje, para nos tratarmos, para aprendermos, para compartilharmos conhecimentos, que possamos absorver os ensinamentos que nos será dado na palestra de hoje e que possamos receber aquilo que nós viemos buscar, que possamos entrar em contato com a espiritualidade, falando dos nossos desejos, das nossas angústias, para que tudo isso seja tratado, aliviado, retirado, para que assim possamos voltar para a nossa casa, tranquilos, serenos, protegidos e melhor do que aqui viemos. Que assim seja, graças a Deus. Assim envolvemos a Rita para a palestra. Boa noite. Boa noite a todos.
Boa noite, pessoal da live. Deixe a aguinha aí para poder receber os fluidos necessários, tá bom? Vamos iniciando então a nossa palestra. Como sempre, né? Nós falamos sobre o tema, é 118, Ante a Palavra do Cristo. O livro que nós estamos usando, Palavras de Vida Eterna, que é esse livro aqui, então 118. E sempre esse livro tem um pouquinho, um trechinho da Bíblia, então nós usamos também. Então ele fala o seguinte: as palavras que vos disse são espírito e vida. Está em João, capítulo 6, versículo 63. O que ele quis dizer com isso? Nós somos basicamente três partes: corpo físico, perispírito e espírito. E nós temos não só esse corpo físico, que é a nossa parte, mas nós temos o perispírito e o espírito, que também é vida. Quando esse corpo físico ele acaba, que ele tem um tempo, permanece o perispírito e o nosso espírito como sendo continuação da nossa vida. Então, quando ele fala em espírito e vida, é a continuidade. Então, aqui nós temos a essência da nossa vida. Tá? Então, nessas palavras que eles colocaram aqui, é a continuação da vida. E o que ele quis dizer ante a palavra do Cristo? É tão complicado quando a gente fala sobre Jesus. É muito difícil falar de Jesus. Porque a gente sempre escuta falar sobre as parábolas, sobre Jesus caminhando e as pessoas seguindo. A gente sempre escuta falar sobre Jesus na cruz, mas a gente nunca escuta falar sobre Jesus criança ou Jesus adolescente, porque a gente não vê nada escrito sobre isso. São coisas assim muito rápidas que tem na Bíblia, porque ele seguia com a família dele. Ele estava aprendendo o ofício da família, como carpinteiro. Depois, quando ele se tornou adulto, é que ele foi pregar. Ele estava se preparando. Nesse momento de preparação, é que ele foi atrás do seu verdadeiro propósito: divulgar a palavra, divulgar o Evangelho. E como ele começou a fazer isso? Divulgando o amor, a caridade, o perdão, divulgando as palavras mais bonitas que a gente escuta hoje e que parece tão fácil, mas é tão difícil. Quando você escuta o perdão, você fala assim: nossa, é tão fácil. Mas quando alguém te magoa, é tão difícil você perdoar. Quando alguém faz alguma coisa ruim com você, ou tira alguma coisa de você, é tão difícil você perdoar. Quando alguém te xinga, reclama, pisa no seu pé, você não consegue perdoar. Você guarda aquele rancor e você fala: nossa, é uma palavra tão linda, mas o perdão não sai, porque é difícil. Não é só a palavra que tem que sair do coração. E Jesus falava sobre isso. Perdão. Segue, não olhes para trás. Vá adiante. Segue teu caminho. Faça o melhor que você puder. Não julgues ninguém. Não olhes pela aparência. Não é a aparência que diz quem a pessoa é. Vá adiante. Ele já falava isso. Ele não julgava ninguém. Só que nós julgamos. Nós olhamos para a roupa, olhamos se a pessoa está bem vestida ou não, olhamos a casa da pessoa, os bens que as pessoas têm. Mas não é isso que diz se a pessoa é boa ou é ruim. É o caráter da pessoa.
é o que vai no coração dela, é o que passa pela mente. E Jesus conhecia isso. Nós não sabemos, nós julgamos pela aparência. E Jesus sabia o que ia no nosso coração, o que ia na nossa mente, porque Ele conhecia cada um. Ele sabia, Ele percebia o que ia dentro da gente. E nós não conseguimos ver isso. Jesus, Ele tinha um poder muito grande de atração. Tanto que as pessoas se encantavam com Ele. Ele tinha uma docilidade no falar, atraindo as pessoas, na maneira de conversar, de expor, de contar as parábolas. Ele encantava. As pessoas sentavam e começavam a sentir o que ele falava. E iam cada vez mais se entretendo ali, ouvindo e sentindo cada coisa que ele falava. É como se fosse parte da vida de cada um. E ficavam cada vez mais encantados. E hoje nós estudamos as parábolas e temos dificuldades para entender o que cada uma representava. Será que é isso realmente? Será que ele estava dizendo isso? Será que ele falava desse tipo de amor? Será que ele falava dessa forma? E hoje nós estamos tentando interpretar tudo isso, porque é o conhecimento que ele passava. E ele não julgava, e ele não fazia nenhuma forma de diferença. Ele andava pelas ruas da forma mais simples possível. Conhecia todo mundo. Olhava para todo mundo. Ele não se preocupava com coisas extravagantes. Ele andava. Ele conseguia conquistar as pessoas da sua maneira simples, mostrando a caridade, mostrando o amor, mostrando a sua paixão, mostrando a verdadeira fé. E nós aqui estamos tentando, dia a dia, conquistar essa fé, que todo dia ela balança. É só aparecer um probleminha, a nossa fé balança. E a gente fala, poxa, hoje eu balancei, não consegui rezar. Nossa, hoje eu não consegui fazer a minha oração. Hoje eu não consegui entender por que eu não consegui seguir adiante. Onde estava a minha fé? E ele não se abalava. As dificuldades apareciam na sua frente e ele estava firme. E a gente, com uma dificuldade pequena, e a nossa fé balança. Às vezes foi só uma pessoa falar um bom dia meio atravessado e a nossa fé fica torta. E a gente pergunta, onde está a minha fé? E Jesus falava, se a nossa fé fosse tão grande, a gente conseguiria mover uma montanha. E a nossa fé é tão pequenininha que nos chega a um grãozinho de areia. E a gente balança toda hora. Ele falava também que se a gente fosse tão forte assim, a gente conseguiria fazer mais pelo outro. Ajudar o próximo, sem pedir nada em troca. A gente ajuda e fica esperando que o outro agradeça. Se a gente está esperando alguma coisa, então que caridade é essa? Que a gente espera que o outro agradeça. A gente tem que fazer sem esperar o agradecimento. Porque tem alguns que não vão nem olhar para a gente. Então você tem que fazer alguma coisa sem esperar nada em troca. E Jesus ajudava e ia embora. Porque ele sabia que aquele não ia agradecer, mas ele ia fazer a parte dele. Ele ia ajudar. Ia. Ajudava quantos necessitassem. E nós, muitas vezes, fazemos uma caridade e ainda achamos que a pessoa tem que agradecer.
Às vezes ajudamos o nosso filho e temos que olhar para o filho e falar, nossa, ele nem agradeceu, nem olhou. E muitas vezes vai acontecer isso. Na nossa família estão os nossos maiores inimigos e os nossos maiores amigos. E a gente não tem nem paciência com eles. E Jesus já falava, na nossa família nós temos que ter a maior paciência. E nós não temos. E todos os dias reclamamos da nossa família. E nós nascemos no meio dessa família justamente para nos acertarmos, para vivermos em comunhão. E a gente reclama todo dia. Ah, não deu certo com fulano, fulano brigou comigo, ciclano não fez o que eu queria. E nós estamos aí, todo dia aprendendo um pouquinho um com o outro. E a gente reclama um do outro. E Jesus já falava isso. E a família? Como é que a gente vai resolver esse problema? Cadê a paciência de vocês? Cadê o amor? Cadê aquele olhar doce? Esquecemos disso? Todos nós somos irmãos perante Deus. Independente de ser laços consanguíneos ou não, nós somos todos irmãos. Estamos aprendendo. Essa é a nossa vivência. Por isso que falar de Jesus não é fácil. Porque Ele nos conhece. Ele sabe as nossas limitações, as nossas dificuldades. Ele sabe que nós estamos em evolução. Sabe que nós erramos todos os dias. Mas nós temos que ter força para aprender. Força para modificar. Para crescer a nossa fé. Para evoluirmos. Para buscarmos ensinamento, sim. Mas acima de tudo, para termos fé. Fé de que somos melhores, que temos paz, de que temos esperança, de que a vida pode ser melhor, mas que nós também podemos dia a dia sermos melhores. E durante toda essa trajetória, muita coisa se fez, inclusive até guerras, em nome de Jesus, por causa do egoísmo do ser humano, por causa da vaidade do ser humano, por causa do ódio do ser humano, se fez guerras em nome de Jesus. E hoje o ser humano reconhece quanto ódio, quanta raiva, pela própria ganância, pelo próprio poder, reconhece os erros. E nós ainda estamos pagando por isso. Guerras religiosas, guerras de poder, guerras de ganância. E ainda continua acontecendo. E nós estamos aprendendo dia a dia. Quando olhamos um irmão morrendo, quando olhamos crianças perdendo seus pais, quando olhamos um outro irmão sendo totalmente destruído, quando ligamos a televisão e vemos que temos um monte de irmãos sendo destruídos por nós mesmos. Se somos irmãos perante o Pai Criador, como nós podemos destruir a nós mesmos? E nós estamos fazendo isso. Se Jesus trouxe o amor, a caridade e o perdão, como nós conseguimos destruir a nós mesmos? A nossa inferioridade é muito grande. O nosso erro é muito grande. A nossa ganância é muito grande. E é isso que nós temos que mudar. É isso que nós temos que tirar de dentro de nós. Que buscar algo melhor, algo bonito, algo que transforme esse planeta num mundo melhor. Não do jeito que está. Não do jeito que a gente olha para as pessoas e vê sofrimento, dor, remorso, tristeza.
olhando para as pessoas de cabeça baixa, sofrendo. Nós temos que ver as pessoas com um olhar de alegria, de buscar o sorriso, de buscar a esperança, de buscar a fé, de olhar para frente, olhar para cima e falar: eu estou melhor, eu estou bem, eu posso buscar um mundo melhor para mim, eu posso buscar uma vida melhor, eu sou capaz. E durante todo esse período que a gente vê no nosso planeta, vieram pessoas boas, que trouxeram também muitos ensinamentos para a gente. Allan Kardec, ele trouxe a codificação do Espiritismo. Divaldo Franco, ele trouxe para nós várias palestras, vários livros falando. Chico Xavier também trouxe vários livros espíritas contando. Durante o período da história, várias pessoas trouxeram através de teatro, através de pinturas, através de poesias, como Luís de Camões, trouxe, que era um poeta português, ele trouxe várias coisas falando sobre um mundo melhor. Dante Alighieri, ele trouxe sobre a Divina Comédia, ele falou sobre o purgatório, o paraíso, ele falou sobre o inferno, ele mostrou o que era isso, para as pessoas tirarem de dentro dela. Também vieram outros que mostraram aí na história que a gente pode melhorar a nossa vida, que você tem que tirar de dentro de você o que te causa o horror e que você pode ter uma vida melhor. E tantos outros vieram, como a Madre Teresa também, na Índia, que ela ajudou tanta gente necessitada, tanta gente com hanseníase. E ela mostrou que é possível você ajudar, mesmo com pouco, você consegue. De tempos em tempos aparecem espíritos evoluídos que vêm mostrar que é possível, mesmo com pouco, ajudar as pessoas. E mostrar que é capaz, que nós podemos, que as nossas mãos, elas podem fazer muito, que as nossas palavras, por mais simples que sejam, elas podem ajudar, elas podem reconfortar, que os nossos braços, eles podem abraçar na hora necessária, eles podem acolher, que você não precisa do dinheiro para tudo, mas você pode dar um abraço, você pode apertar uma mão, você pode dizer uma palavra de reconforto, que vai acolher alguém no momento que ela precisar. Não é só o seu amigo. Às vezes é uma pessoa que você nem conhece, mas é uma pessoa que precisa. E Jesus fazia isso. Quando a gente fala ante a palavra do Cristo, é o dia a dia. É aquela pessoa que você nem espera, que de repente você encontra no ponto de ônibus. E de repente ela para conversar. E você, sem perceber, se já está dizendo a palavra que a pessoa precisava naquele dia. Ela olha para você e fala: muito obrigada. Você falou exatamente o que eu precisava para hoje. Você fala: mas eu não falei nada demais. Mas você disse o que eu precisava para hoje. E você foi a luz para aquela pessoa. Ou então aquela pessoa que precisava daquele macarrão que você entregou naquele dia. Era o suficiente para aquela pessoa. Ou aquela pessoa que estava passando frio e você doou a sua blusa porque você tinha mais, mas aquela pessoa não tinha. Foi o suficiente para aquela pessoa, foi a luz daquele dia. A caridade foi feita, o caminho dela foi aberto. Você fez o papel do Cristo naquele momento. E aí você fala: não podia fazer nada. Você já fez. Um simples gesto já ajudou. E é isso, são pequenos momentos que nós podemos fazer alguma coisa pelo outro. E nós estamos aqui.
já estamos fazendo alguma coisa por nós. E quando nós fazemos alguma coisa por nós mesmos, nós já estamos refletindo, já estamos aprendendo que o nosso caminho está aberto, que a nossa vida é muito grande, que nós somos merecedores, que nós somos pessoas boas, que nós temos um futuro enorme. Não temos tudo, mas nós temos luz. Não temos muito dinheiro, mas nós temos um caminho e um propósito, que é o amor. Não temos maravilhas, não viajamos pelo mundo todo, mas podemos viajar nos nossos sonhos de toda noite, fazer um pouquinho aos pés de Jesus, que é ajudar a nós e aos outros. Podemos não sair por aí, mas podemos aprender um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. E isso nós podemos. Podemos estudar, ler os livros, aprender esse pouquinho. Podemos até conversar com as pessoas, passar esses ensinamentos do pouquinho que a gente aprende. Porque é possível. Podemos mudar o nosso jeito, construindo e reconstruindo o nosso jeito, aprendendo e desfazendo o que não está bom dentro da gente, amolecendo o nosso coração nas coisas que nós somos mais agressivos, que nós somos mais difíceis, que nós somos mais egoístas, que nós somos mais severos, aprendendo a ser mais dócil, aprendendo a ser mais amorosos, aprendendo a ser mais alegres, aprendendo a observar mais o outro, em vez de olhar só o nosso jeito. A gente consegue. Jesus observava muito o outro. Vamos observar também. Quando a gente observa só a gente, nós somos muito egoístas. Observe o outro. A gente aprende muito. Observe. É observando o outro que você melhora. Então observe o outro. Reconstrua o seu futuro. Observe a sua vida. Veja Jesus em você. Eu sou capaz. Eu me amo, eu amo o próximo. Eu me perdoo, eu perdoo o outro. Eu me gosto, eu gosto do outro. Eu sou capaz. Se eu posso mudar a minha vida, o outro também pode. Esse é o meu futuro. Olhando para cima e olhando para frente. Esquecendo o passado. O que já foi, o que eu fiz de errado, não interessa mais. Eu posso fazer melhor, eu sou capaz, eu tenho condições. Esse é o meu futuro. Essa é a minha vida. É assim que eu penso em Jesus. É assim que tem que ser. Porque Jesus não julgava. Jesus perdoava. Era só amor, era só luz, era só fé. É assim que tem que ser a nossa vida. Construindo e reconstruindo. Seguindo adiante sempre. Sempre pensando em Jesus. E assim nós finalizamos o tema de hoje, ante a palavra do Cristo. Então, texto 118 do livro Palavras de Vida Eterna. E assim, vamos finalizando o nosso tema, fechando os nossos olhos, agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus, agradecendo a todos os mentores da casa. Vamos envolvendo todo o nosso planeta, uma cor azul bem clarinha, envolvendo em muita paz todos os continentes, todos os países. Paz, amor, tranquilidade. Vamos envolvendo todos os lares em serenidade, força, fé, tranquilidade. Vamos envolvendo todos os hospitais, orfanatos, asilos. Muito amor, muita saúde, muita paz.
Vamos envolvendo todas as religiões, tranquilidade, união, fé. Vamos envolvendo todos os nossos amigos, nossos inimigos, muita paz, muito perdão, muita tranquilidade. Vamos envolvendo a nossa casa, serenidade, união, fé. Vamos envolvendo também os nossos lares, muita força, muita fé, muita paz. Vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, saúde, amor, carinho, muita luz, de paz, de fé. Graças a Deus. E vamos deixando também uma vibração para a caixinha lá da frente e uma vibração de paz universal e também para a água do pessoal do Facebook. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Pai, a Jesus e a todos os mentores. Graças a Deus.